começar nossa primeira aula da disciplina Estruturas de Madeira. Então, nesse primeiro papo, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as propriedades da madeira, da propriedade física, mecânica e principalmente as propriedades que nós vamos utilizar nos cálculos das estruturas de madeira. Uma classificação inicial que é interessante a gente saber, que a gente vai encontrar em todos os livros, que é uma classificação mais básica, até para a gente conhecer e poder ponderar melhor as nossas escolhas, as nossas situações, identificar nas estruturas cotidianas, é a classificação das madeiras. A gente tem duas grandes classes, gimnospermas e angiospermas. Essa não é uma classificação estrutural, essa é uma classificação da botânica, é uma classificação que diz respeito à fisiologia, que diz respeito à anatomia da madeira em si, mas que a gente precisa ter uma informação básica para poder entender um pouco sobre o comportamento das estruturas de madeira. As gimnospermas são madeiras moles. Na literatura inglesa, ela é referenciada sempre como softwoods. Elas são muito predominantes lá no hemisfério norte. No hemisfério sul, a gente ainda tem algumas referências, no caso do pinheiro, das araucárias, mas para a região sul do Brasil, são árvores de crescimento muito rápido e elas têm uma resistência mecânica menor, são as chamadas madeiras moles. As angiospermas, a gente tem as monocotiledôneas e dicotiledôneas. Em termos biológicos, em termos de formação molecular em si, as angiospermas pode-se dizer que elas são madeiras, digamos, com estrutura mais complexa do ponto de vista fisiológico. As monocotiledôneas, elas são as gramíneas, como por exemplo a palma e o bambu. O bambu, atualmente, a gente tem um avanço bem interessante nos estudos, determinação de propriedades mecânicas do bambu e utilização estrutural do bambu. Não vai ser muito foco do nosso papo, mas é algo que está muito em crescimento hoje, principalmente na China e no Brasil. A gente tem algumas referências bem interessantes nisso. As dicotiledôneas são as madeiras mais usuais no nosso país. Elas são as mais comuns, elas são mais complexas, elas têm um crescimento bem lento, então tem todo um problema logístico para a utilização de madeira, são as chamadas madeiras de lei. Elas têm uma resistência mecânica, logicamente, maior do que a resistência mecânica das gimnospermas. A gente referencia alguns aqui, a peroba, o ipê, o carvalho, a maçaranduba, o cedro, que são madeiras de uso muito comum na nossa região aqui. Em termos de fisiologia, de composição, de distribuição das estruturas de madeira, antes das estruturas, em verdade, da madeira em si, de explicar o material, a gente tem uma formatação de que as madeiras, elas crescem radialmente, então a gente consegue fazer uma identificação da propriedade da madeira pela quantidade de camadas que são sobrepostas umas a outras, e cada uma dessas camadas vai ter uma propriedade específica, uma propriedade temporal, uma função específica que vai influenciar diretamente na rigidez, na propriedade mecânica do material em si. Então, por exemplo, nas madeiras nós temos uma região de casca. Essa região de casca ela é mais externa, como o nome diz, protege a madeira. A gente tem uma camada mais externa de células mortas que fazem essa proteção, mas a gente tem uma camada mais interna de células vivas que tem principalmente a função de transmitir e levar os fluidos no material. Uma região imediatamente mais interna é o alburno ou branco. O alburno, ele é a região de madeira mais nova, aquela madeira que está em desenvolvimento, é a madeira que acaba de ser formada aqui pelo câmbio ou limber, e essa madeira ela é mais porosa, ela é mais suscetível a danos químicos, biológicos, de manifestações hepatológicas. E imediatamente antes do alburno, a gente tem o cerne. O cerne é a fase seguinte do alburno. O cerne é a fase da madeira já consolidada, que tem uma resistência mecânica
bem interessante, e ela já tem uma densidade um pouco maior e uma porosidade menor. No meio nós temos a medula, que é uma região mecanicamente frágil que serve também para o transporte de líquidos. Então a gente tem basicamente na estrutura convencional das madeiras o transporte vertical de seiva, tanto de baixo para cima por meio da medula e de cima para baixo por meio dessa região mais interna da casca. E ela precisa irrigar, alimentar as outras regiões da madeira por meio desses raios medulares, que são aberturas na direção radial do casco da madeira. A gente consegue identificar também a idade da madeira por meio da formação dos anéis, e esses anéis eles são formados anualmente, e a gente consegue entender o crescimento da madeira numa região, numa época de primavera, verão, e numa época de outono e inverno, porque elas têm colorações diferentes e elas têm densidades diferentes de acordo com o fornecimento de material, de temperatura, o fornecimento de nutrientes, o sol disponível para a formação e crescimento dessa madeira. A estrutura molecular da madeira ela é formada basicamente de três estruturas, de três substâncias distintas. Então a gente consegue citar aqui a celulose, a hemicelulose e a lignina. A lignina é a principal responsável por essa resistência da madeira, e as proporções desses elementos eles vão variar de acordo com o tipo de madeira. Então, nas coníferas e nas cotiledôneas aqui referenciadas, elas vão ter proporções distintas dessas substâncias. Na estrutura molecular em si, o que é que varia das coníferas aqui, das gimnospermas, das coníferas, para as angiospermas, as dicotiledôneas aqui já diretamente. Cotiledôneas. Observe que na estrutura molecular, as coníferas elas têm uma formação mais regular, mais quadradinha, mais bonitinha, mas ao mesmo tempo elas têm poros maiores, então é uma madeira mais porosa, mais leve e que longitudinalmente apresentam as suas fibras aqui com a maior permeabilidade. Já as dicotiledôneas, observe que as estruturas elas têm um formato levemente alterado, mas ao mesmo tempo elas são mais justapostas umas às outras. O anel de crescimento ele vai diferenciar uma madeira de verão, uma madeira de primavera, nas duas classificações. As madeiras de verão, elas vão ter aqui uma densidade maior, uma região mais densa. Então, observe que as dicotiledôneas, elas, em geral, elas são mais densas, são mais resistentes, têm uma resistência mecânica maior. Defeitos na madeira. Então, o que é que pode acontecer na madeira? Então, o primeiro defeito que a gente cita aqui é um nó. Esses nós, eles são oriundos da formação de galhos. Então, conforme a madeira vai crescendo, se não houver um controle interessante da poda para que os galhos sejam levemente retirados e que esses nós eles possam ser recompostos ao longo dos tempos e acrescidos ao cerne e a região do alburno ali, então esse nó ele vai gerar um desvio nas fibras que vai gerar uma patologia pontual ali que vai reduzir a resistência mecânica daquela seção. A gente tem também aqui algumas fendas. Essas fendas elas podem acontecer de maneira periférica ou central, elas podem acontecer conjuntas e elas derivam basicamente da formação do material, do processo de secagem. A gente pode ter também a chamada greta. A greta são aberturas, são separações desses anéis de crescimento da madeira. Essas gretas acabam sendo vácuos importantes, gaps importantes
para que danificam a rigidez da madeira. E a gente tem alguns defeitos causados principalmente durante o processo de secagem após o corte. O corte da madeira, a seleção em que a região da madeira vai ser cortada, se paralela, se perpendicular às fibras, qual parte dos anéis de crescimento ela vai estar pegando exatamente, vai ser muito importante para evitar ou induzir problemas como abaulamento, como o chamado arqueamento, como o chamar as fibras transversais, o esmoamento, o empenamento. Então, esses defeitos oriundos do processo de corte e secagem da madeira. Originalmente, a gente tem uma madeira roliça, o rolo de madeira do tronco, e os cortes são feitos de modo que a gente possa aproveitar geometricamente essas peças. Os produtos da madeira. A gente tem as madeiras roliças, que são as madeiras puras, então elas podem ser roliça, o tronco puro, falquejada, só retirada a casca ali com o facão mesmo, com elemento mecânico, ou serrada. As madeiras industrializadas a gente leva essa madeira maciça para um processo industrial e vai refazê-la. Elas podem ser madeiras compensadas, laminadas e coladas ou recompostas. A gente vai falar um pouco delas durante o processo de dimensionamento. Propriedades físicas. A gente precisa entender que a madeira é um material anisotrópico, ou seja, ela apresenta propriedades diferentes em direções diferentes. E a gente precisa entender isso, não tem como fazer uniformização ou simplesmente ignorar o fato de que as resistências paralela à fibra e normal à fibra são diferentes entre si. A gente precisa entender, concordar, aceitar e seguir todos os cálculos sabendo. Madeira é um material anisotrópico, apresenta propriedades diferentes em direções diferentes. A gente tem a densidade da madeira, e olha que eu estou falando aqui de densidade no que diz respeito à proximidade de fibras. Quanto mais próximas as fibras, mais densa, maior a quantidade de massa concentrada, que isso vai se refletir na massa específica, uma madeira mais pesada, mais densa, como nós chamamos. Umidade. A umidade, toda madeira ela vai ter uma umidade, é interessante a gente entender isso também. Essa umidade ela é referenciada em norma por algumas classes, chamadas classes de umidade. A gente precisa entender o ponto de saturação de fibra, a madeira seca ao ar e qual é a umidade que ela vai entrar em equilíbrio com o meio ambiente. Então, a umidade da madeira, ela é dada em função da umidade do ambiente, em termos de cálculo. A gente não está falando da retirada. Quando a gente retira a madeira em si, ela vai ter as suas propriedades ambientes. Então, a gente tem as classes de umidade 1, 2, 3 e 4. E variam de acordo com a umidade relativa do ambiente, a umidade relativa do ar do ambiente em que a madeira vai estar sendo acondicionada. Para umidades abaixo de 65%, a gente está na classe de umidade 1, a umidade da madeira é estimada como 12%. Para a classe de umidade 2, em umidades relativas do ambiente entre 65% e 75%, a umidade da madeira é estimada 15%. Para a umidade entre 75 e 85, a umidade da madeira é estimada em 18%. E para ambientes acima de 85%, o grau de umidade da madeira é estimado acima de 25%. A umidade da madeira, quanto mais úmida, em termos de longo prazo, menores vão ser as resistências mecânicas. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que a madeira sofre processo de retração durante a secagem, ela não tem uma estabilidade dimensional, assim digamos. Ela também vai ter uma dilatação linear de acordo com a temperatura. Quanto mais quente ela vai se deformar, ela vai se dilatar, quanto mais frio ela vai se retrair, ela vai diminuir. A madeira ela pode ser deteriorada por efeitos químicos, por efeitos biológicos, e a gente precisa também entender a resistência ao fogo da madeira.
todas essas propriedades aqui, elas precisam ser estudadas, entendidas para o uso da madeira, e elas vão variar de madeira para madeira, de acordo com a espécie, de madeira com solo, clima, onde aquela madeira foi cultivada, de acordo com a fisiologia e anatomia da madeira, a composição química, as proporções de substâncias e de acordo com a umidade do ambiente, como a gente já falou. Então, sobre propriedades mecânicas, a nossa primeira noção que a gente precisa entender inicialmente é que as resistências elas devem ser avaliadas sempre no sentido perpendicular e paralelo às fibras. Não é só uma resistência, não é que nem o concreto você determina lá o FCK. Aqui, quando a gente vai determinar as propriedades mecânicas da madeira, a gente sempre precisa referenciar: eu estou trabalhando com resistência normal às fibras ou paralela às fibras. Não tem como fugir disso. Em termos de compressão, a resistência normal às fibras geralmente é 25% da resistência paralela às fibras. Então, paralelamente às fibras, a madeira resiste muito mais carga. Isso também vale para a tração, ao ponto de que a tração normal às fibras não é que ela é muito menor do que a paralela às fibras, é que ela gera uma ruptura brusca, ela não tem aviso prévio, ela não tem deformações, e é extremamente recomendável que você a evite em todo o contexto. Então, sempre que houver tração, que ela aconteça paralela às fibras e nunca normal às fibras. O cisalhamento ela pode acontecer gerando esmagamento nas fibras ou gerando deslizamento ou corte nas próprias fibras, de acordo com a disposição geométrica das coisas. Como é que a gente referencia a resistência da madeira? Geralmente, os livros e as referências técnicas vão trabalhar da seguinte forma. A gente sempre tem a letrinha F, né? Daí para resistência é meio que um padrão na engenharia estrutural. A letra W ela é referenciada para madeira, o wood do inglês. Então vocês vão ver muitas vezes nos livros esse W referentes à madeira. É comum quando nós estamos trabalhando com estruturas de madeira até omitir esse W. Mas a gente precisa referenciar se é compressão, se é tração, se é cisalhamento. Um parênteses importante sobre cisalhamento é que geralmente a gente utiliza nas outras estruturas o W para cisalhamento. Só que para madeira especificamente é mais comum utilizar o V para não misturar o W com o W do próprio wood. Então sempre que a gente vê FV dentro da resistência é resistência ao cisalhamento, tá certo? A flexão ou ao embutimento. A gente precisa fazer uma referência se aquela propriedade mecânica que nós estamos aferindo, ela é paralela, normal ou inclinada às fibras, e se for inclinada, indicar qual ângulo aquela resistência ela foi aferida. De acordo com os ensaios, com o levantamento das propriedades, a gente vai ter uma resistência que pode ser média ou pode ser característica. Isso aqui é uma questão meramente estatística da determinação da resistência característica de acordo com a amostra e seu desvio padrão de uma resistência média aqui. Então, conforme a NBR 7190, que rege boa parte dos processos de estruturas de madeira no Brasil, a gente tem algumas referências, a gente não consegue determinar empiricamente, experimentalmente, todas essas propriedades, então, tendo algumas delas, por meio de ensaios laboratoriais, a gente consegue determinar as outras propriedades. Então, quando eu tiver a resistência à compressão característica paralela às fibras, eu posso estimar a resistência à tração paralela às fibras, ou seja, fazendo um ensaio de compressão paralela, eu posso estimar a resistência à tração paralela, que vai ser 0,77. Resistência à tração na flexão é tomada igual à resistência à tração paralela às fibras, se a flexão ocorrer de modo a gerar tração paralela às fibras. Resistência ao embutimento é considerada igual à resistência à compressão. Resistência à compressão normal às fibras é considerado, aqui é 0,25, se não me engano. Esqueci o 0,25, tá?
da resistência de compressão paralela às fibras. Então, a normal, cerca de 0,25 de 1/4 da resistência à compressão, como a gente falou no slide anterior. Ao cisalhamento, geralmente é tomado como 0,12, só 12% da resistência à compressão. Vou colocar aqui 1/4. E a resistência característica, geralmente, ela é estimada com 0,7 da resistência média, o que é uma estimativa estatística de considerar o característico aproximadamente 70% da média. Uma coisa interessante é que é sempre importante referenciar também a umidade. Sempre que não houver referência à umidade, a gente precisa entender. O padrão normativo é a classe 1 de umidade. Então, todas as referências normativas vão estar trabalhando com a classe 1. A classe 1 é de quê? 12% de umidade relativa da madeira. Se eu tenho uma umidade diferente, eu preciso informar essa umidade diferente, e aí a gente pode fazer uma estimativa. Partindo da umidade que nós temos em campo, que foi determinada, então, por exemplo, madeira verde, da madeira recém-tirada, a gente tem a estimativa de que a umidade dela é de 20% a 22%. A gente consegue fazer uma estimativa. As resistências estimadas a 12%, elas são referenciadas, estimadas aí pela resistência medida em outra umidade relativa, multiplicado por esse coeficientezinho aqui, 3 mais umidade menos 12 sobre 100. Então, essa formazinha aqui é muito comum, vale para as resistências, vale também para o módulo de elasticidade, que é uma outra propriedade importante que a gente precisa determinar para todos os materiais estruturais. Em termos de classificação de resistência, a gente pode citar isso aqui. As coníferas, geralmente, elas são referenciadas de classe C20, C25, C30, e as dicotiledôneas C20, C30, C40, C60. A gente tem uma classe, mais classes de dicotiledôneas, por ter um espectro maior aí observável, e com resistências bem maiores do que as resistências das coníferas. A gente utiliza mais aqui no Brasil as dicotiledôneas. Sempre referência padrão para 12. Essas resistências a compressões variando aqui na casa de 20 até 60 megapascal. E observe que mesmo para resistências equivalentes, 20, 30, 20, 30, eu tenho que o módulo de elasticidade das dicotiledôneas é muito maior do que o módulo de elasticidade das coníferas, ou seja, as coníferas sendo mole, elas se deformam mais facilmente. Quanto maior o módulo de elasticidade, menores as deformações. Então, as dicotiledôneas, além de serem mais resistentes, elas se deformam menos. Observe que as dicotiledôneas, elas são mais densas, como nós mostramos naquela estrutura molecular. As fibras, elas são mais próximas umas das outras e os poros são menores. Se ela é mais densa, a gente vai ter uma variação importante aqui na massa a ser considerada. Quando a gente vai calcular resistências de estruturas de madeira, a gente precisa ponderar uma outra coisa. Primeiro, a madeira ela tem uma variabilidade de resistência, de tensões muito grande. Então, a gente precisa considerar isso no nosso modelo. O que acontece, então? Ao dimensionar estruturas de madeira, a gente vai considerar, enquanto resistências de cálculo, a chamada resistência aqui, ó, FW de madeira, o wood, e o D de dimensionamento, se fosse K era característico. A gente vai partir de uma resistência característica, dividir pelo coeficiente aqui de minoração, que ele vem lá do método dos estados limites, né? A gente já viu isso em concreto, em aço, já conhece esses fatores aqui. Só que além de reduzir com esse fator aqui, vamos tomar de maneira generalista 1,4, mas a gente sabe que isso aqui depende das combinações de carga de maneira geral. A gente também vai multiplicar por um coeficiente de modificação, esse K-mod. Esse K-mod vai levar em consideração três variáveis interessantes.
A classe do carregamento, se é um carregamento permanente, longo, instantâneo, etc. A classe de umidade, se a gente tem uma umidade diferente da umidade padrão, eu preciso considerar isso no cálculo. E a qualidade da madeira. Vai que a nossa madeira apresenta aqueles problemas que a nossa madeira não tem uma classificação, um processo industrial e de verificação de aferição de qualidade adequado. Então, como ficaria isso aqui? Então, o CAMOD 1, que leva em consideração a classe de carregamento, é dado por essa tabela está lá na norma, que é diferenciada para madeiras serradas ou recompostas. Então, observa que ela varia de 0,6 para cargas permanentes até 1,1. Ela pode chegar a majorar aqui para cargas que sejam instantâneas, para cargas para uso pontual da madeira. Se eu tenho classes de umidade 1 ou 2, observe que para a madeira serrada ou recomposta, o nosso CAMOD 2 ele é 1, ou seja, não mexo. Caso eu tenha uma umidade maior do que aquela padrão em que nós determinamos as resistências, aí eu preciso reduzir, aí eu preciso botar nesse CAMOD um valorzinho menor que 1, um multiplicador menor que 1. No caso 0,8 ou 0,9, dependendo da classe de umidade da madeira. E o CAMOD ela prevê aqui da seguinte forma: se você não tem uma inspeção visual que garanta a ausência de falhas, de nós, de gretas, etc., nas madeiras, então você automaticamente caracteriza a sua madeira como de segunda categoria. A madeira de primeira categoria ela precisa passar por um processo de inspeção de qualidade. Nas madeiras de segunda categoria, a gente reduz mais 20%, a gente só utiliza 80% da resistência. Mesmo de primeira categoria, nas coníferas a gente reduz um pouquinho mais. Então vamos para um exemplo rápido e básico disso. Então eu tenho uma madeira, uma amostra de jatobá, é uma madeira dura, e a resistência média, peguei vários ensaios lá e fiz ensaio a compressão para 20% madeira verde, foi 70 megapascal. Primeiro, a gente precisa fazer uma conversão, né? Eu tenho essa estimativa aqui para 20%, só que o padrão de norma é 12%. Então, vamos fazer essa transformação aqui, olha. Então, eu vou pegar a resistência que eu tenho no meu ensaio e vou multiplicar por um fator que varia a resistência. Observa, eu tinha uma umidade maior e eu estou multiplicando por um fator que vai reduzir essa umidade de 20 para 12, e ao utilizar aqui de 20 para 12, estou retirando água, então, logicamente, eu aumentei a resistência a ser utilizada. Só que essa é uma resistência média. Para a resistência média, como é que a gente trabalha em resistência característica? Um fatorzinho estatístico convencional é 0,7, como nós falamos lá antes. Então, a resistência característica, que nós vamos tomar nesse caso, compressão paralela às fibras, 0 graus aqui, é de 0,7 vezes 86,8, que deu 60,8. E aí vamos utilizar agora os nossos coeficientes de modificação. Se eu considerar uma madeira serrada com cargas de longa duração, classe de umidade 1 e madeira de segunda categoria, o que é que eu tenho? Para a classe de longa duração, o nosso CAMOD 1 vai ser 0,7. Para a classe de umidade 1, nosso CAMOD 2 vai ser 1. E para madeiras de segunda categoria, nosso CAMOD 3 vai ser 0,8. A nossa resistência característica é 60,80 e o nosso fator aqui padrão do método dos estados limites eu vou considerar aqui 1,4. 0,7 vezes 1 vezes 0,8 multiplicado por 60,8 dividido por 1,4, então vou utilizar para efeito de cálculo 24,3 megapascal. Então, observe, eu estou saindo de um ensaio em que eu tive uma média de 70 megapascal. E com todas as variações, com todos os
as ponderações que eu preciso fazer para trabalhar com madeira, eu só vou trabalhar em critério de cálculo, em resistência para dimensionamento, observe o Dzinho aqui, em resistência para dimensionamento, com 24,3 megapascal, de 70 para 24. Observa a diferença e a importância que a gente precisa ter desses coeficientes de modificação para entender a influência deles no processo e quanto de segurança a gente precisa ter a trabalhar com madeira em virtude das variações que a madeira apresenta. No próximo papo a gente vai falar um pouquinho, vai começar a falar sobre o processo de dimensionamento, a compressão, a tração e a flexão. Valeu!